Então, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no seu canal Vai Te Interessar, o seu canal de games, filmes, séries, animes. tudo que a gente gosta, né, galera? Tudo que a gente curte e gosta. E hoje eu vou falar sobre filme. Então, galera, o filme que eu trago pra vocês aqui hoje é um filme, assim, que mistura animação 2D com atores reais, galera. Assim, eu sempre fui fascinado com essa questão de misturar atores reais com animação. Eu sempre curti demais, desde criança, desde cedo. E há bastante tempo que eu quero trazer esse filme aqui pro canal, juntamente com outros que eu quero trazer no futuro também. É o filme da vez, é o Cool World, de 1992. Aqui no Brasil ficou conhecido como Um Mundo Proibido, galera. E eu trago o enredo desse filme, algumas curiosidades, né, sobre esse filme aqui, após a vinheta. Quer saber? Vem comigo porque vai te interessar. Então, galera, o Cool World, assim, sempre eu curti bastante esse lance, como eu falei, né? Eu sempre gostei demais desse lance de misturar animação com atores reais. Animação, principalmente animação 2D, aquela animação clássica ali, feita totalmente à mão, no início dos anos 80, 90, eu sempre curti demais. Seja a animação em cartoon, seja a animação de animes, né? Que o canal fala muito de animes também aqui. Sempre trago animes antigos. Inclusive, eu gosto tanto dessa questão de misturar animação com atores reais, que eu fiz um vídeo também aqui de um personagem meu, galera, um personagem de mangá / anime, né, que é o personagem Washington. Fiz uma entrevista com ele, eu vou deixar aqui no card ou na descrição aqui o vídeo, caso vocês não tenham visto, vocês assistem também, beleza? E outra coisa, galera, se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o seu like, dá aquela força aqui pro canal, agradeço a todos vocês aí, sejam muito bem-vindos aí os novos inscritos, beleza? Então, com o sucesso aí de 1988, do Uma Cilada para o Roger Rabbit, que é um outro filme também que, assim, eu sou fascinado, cara, é de 88, mas é um filme, assim, que eu sou fascinado, com animação incrível. Seguindo a linha de sucesso desse filme, o diretor e animador americano Ralph Bakshi, ele dirigiu esse filme, esse grande filme aí, que é o Mundo Proibido. Em 92 foi lançado, galera, em julho de 92 foi lançado nos Estados Unidos. Infelizmente foi bem atacado pelos críticos na época. Foi um filme que teve um orçamento de 28 milhões e nas bilheterias ele arrecadou só 14 milhões. Mas assim, depois ele foi um sucesso. Hoje pode ser considerado um filme cult. Pra quem é apaixonado, assim como eu, por animação 2D, é um filme que vale a pena dar uma olhada, com certeza. Esse diretor aí, o Ralph Bakshi, ele dirigiu vários... produziu e dirigiu vários filmes aí interessantíssimos, como Fire and Ice, que mistura bem a rotoscopia, trabalhou muito bem a rotoscopia ali. Ele também foi responsável por transformar O Senhor dos Anéis, o livro, em animação, galera, na década de 70. Então, assim, ele é bem renomado aí, hoje ele tá com 87 anos, é assim, bem renomado. É um diretor e animador super renomado aí, né, muito conhecido. E misturar desenho com personagens reais, com atores reais, é um grande desafio. Inclusive, o mesmo desafio que foi lá pra galera que fez Uma Cilada para o Roger Rabbit, também foi um desafio grandioso. Chegou até a ser um pesadelo, dito por alguns animadores que trabalharam na equipe. Chegou a ser um pesadelo, porque você tem que misturar animação com atores reais, então chega a ser bastante difícil, porque tem que ali colocar a camada por cima. Tem toda aquela questão do fotograma, de cena por cena, quadro a quadro desenhado, é feito à mão. Então tem que misturar, tem que fazer com que os personagens se interagem e toquem nos personagens, nos atores reais. Os atores reais é a mesma coisa. Então tem todo um custo de produção, tem toda uma dificuldade. E o que é incrível depois, o resultado, como é que fica, sabe? Você assiste ali e vê e nota como é incrível, né? Os próprios diretores, os próprios técnicos ali da equipe, o pessoal da equipe ali, tava dizendo, e o próprio Ralph Bakshi também, ele disse que o seguinte, que não desmerecendo os atores, né, de forma alguma, tanto é que o elenco é um elenco de peso, já vou falar do elenco, mas quando a cena é gravada sozinha, é uma coisa, quando mistura com a animação, ganha um peso totalmente diferente. Parece que a animação, os personagens animados se tornam maiores, se tornam grandiosos, né? Ou seja, aumenta o volume.
E é um desafio tão grande que pra eles é como se tivesse sido feitos 2 filmes, né? Porque uma filmagem feita em live action, uma filmagem com atores reais e uma filmagem com animação. Então, ou seja, é bem complicado de fazer a sincronia dos dois. É bem difícil mesmo, né? Então teve que ter um processo duro ali de rotoscopia, vários animadores trabalhando na equipe, um processo totalmente demorado e cansativo, né? E infelizmente, como eu disse no início do vídeo, não foi aclamado pelos críticos, infelizmente, né? Mas assim, igual eu falo, pra quem curte animação 2D, precisa ver esse filme, precisa assistir. E nós vamos ao elenco, né? Um elenco aí de peso, né? Brad Pitt, galera. Brad Pitt ali no auge ali, pô, muito bacana no início dos anos 90 ali, Brad Pitt. A Kim Basinger, que fazia muito sucesso naquela época também, tava linda ali no filme também, com certeza. Ela, inclusive, é uma das personagens do filme também, quando ela é transformada em um ser humano, e ela é a Kim Basinger, né? E tem o Gabriel Byrne também, com certeza, Gabriel Byrne aí, fez vários filmes bacanas aí, ou seja, um elenco bem forte, né, galera? Bem forte. Embora muitos dizem que seja um filme bobo, de animação meio sem sentido, né? Meio animação ali e tal, meio sem sentido, mas tem algo assim, se você observar nas entrelinhas, não é um filme para crianças. Realmente não é um filme para crianças, é uma comédia mais adulta, é uma comédia que envolve elementos mais conotativos de um modo mais voltado para o público adulto. O infanto-juvenil não muito, mais adulto mesmo, realmente é um filme mais adulto. Ele passava ali nos anos 90 ali na sessão no SBT, no Cinema em Casa. Eu lembro até hoje, eu assisti direto esse Mundo Proibido no Cinema em Casa. Eu era criança ainda e via lá, antigamente, né, como eu disse, sempre falo aqui no canal, os anos 90 era terra sem lei, né? Não tinha aquela censura que tem hoje. Então o filme tem cenas realmente, né, com desenho misturado com pessoas e tal, então, ou seja, é bem pesado assim, entre aspas, né, pra época, e até hoje, se você assistir assim, você fica até meio desconfortável, dependendo. Não é um filme pra você ver com a família, realmente, né, mas é um filme super interessante, ele tem uma atmosfera meio dark, meio underground, aquela coisa. A ideia inicial do Ralph Bakshi era fazer um filme de terror, ele apresentou o projeto pra Paramount, mas aí houve uma reescrita da história do que poderia ter sido feito, né? Então ele foi meio que reescrito, teve que reescrever. Então acabou que deu o resultado do Mundo Proibido, que ficou super interessante, que é uma comédia meio ácida, né? Segundo o pessoal da equipe estava dizendo lá, os envolvidos ali na animação, os animadores ali, estavam dizendo que os desenhos, a diferença entre, por exemplo, o Looney Town, né, que seria onde os personagens fofos de Uma Cilada para Roger Rabbit, do mundo dos desenhos, por exemplo, são personagens fofos, uma coisa mais infantil. Já o Mundo Proibido seria onde são colocados aqueles desenhos que você vê rabiscos na porta do banheiro, aqueles desenhos meio distorcidos, prédios abstratos, toda aquela arte abstrata. Você nota isso tudo no filme ali. Tudo que é pejorativo, vamos dizer assim, é colocado, é o mundo desse tipo de desenho, né? De pichações, de loucuras desenhadas que você vê ali. Tem coisa ali que é bem psicodélico, um lance mais psicodélico. Então, ou seja, tem toda essa raiz psicodélica no filme, tem toda essa questão esse tipo de arte meio agressiva, meio, como é que eu posso dizer, porque até então era pra ser terror, mas acabou se tornando uma coisa ácida, né? Então, assim, o que torna o Mundo Proibido interessante é isso, é a visão que você tem ali do filme, a animação, que é muito boa, a animação realmente é uma animação muito incrível, muito bem desenhada, sabe? E tudo feito à mão, isso também chama muita atenção, eu sou apaixonado com isso. Então tem isso chama muita atenção. Você assistindo o filme ali com esses atores, juntamente com a interação deles com o desenho, sabe? Né? E depois posteriormente, vocês estão ligados aí que já lançaram vários outros, né? Foi aquele, por exemplo, o Space Jams, do Pernalonga, que ficou excelente também. E por aí vai. Inclusive, o primeiro filme, assim, foi lá em 1923, com o nosso querido Walt Disney, né, galera? Tinha que ser o Walt Disney, né? O Walt Disney criou aí o primeiro filme, praticamente, com animação 2D, realmente, colocando uma atriz de carne e osso com um ator interagindo ali num mundo de desenho, né? Foi lá em 1923, galera.
foi com o nome do filme chama Alice Comedies. Seria como se fosse uma espécie de Alice no País das Maravilhas. Uma comédia ali que misturava ali desenhos com realidade. Então, lá atrás, lá nos primórdios, existia, né? Só que ficou bem mais evoluído depois ali e tal, né? Dos anos 70, 80. O Cruzeiro do Sul também foi uma animação que tinha foi um filme que tinha um pouco de animação ali, mas os mais desafiadores que eu acho até então é Uma Cilada para o Roger Rabbit, que eu achei super desafiador, né? O nível de animação é incrível, incrível, né? A interação dos personagens, a sombra dos personagens interagindo com os atores reais é sensacional. E também é outra coisa, o Cool World também, com certeza, e o Space Jam. São os 3 filmes que eu acho assim que são mais mesmo misturar a realidade com a animação, que eu achei incrível, né? E nós vamos agora ao enredo do filme, né, galera? O enredo do filme conta a história de Frank, que é um ex-veterano aí de guerra, né? Ele saiu da guerra de 1945. O filme ele inicia-se na parte dos anos 40 ali, aproximadamente dos anos 40, né? E ele sai, voltando da guerra, ele vai, encontra com a sua mãe, compra uma motocicleta nova, sai pra passear com a mãe e infelizmente acaba acontecendo um acidente com ele. E nesse acidente, de uma forma misteriosa, ele acaba indo parar no Cool World, que é um mundo legal, né? Que é um mundo proibido, que é o mundo dos desenhos. Inexplicavelmente, ele para nesse mundo, é entrevistado ali pelo pessoal ali, e se passam anos ali dentro, sendo o único personagem real, a única pessoa real dentro de um mundo de desenho. E ali com os anos ele se torna um policial local ali, um detetive policial local ali, né, o Cool World Police Department, né, que seria o policial, né, de Cool World ali. E ele acaba ficando preso ali no mundo, sendo o único personagem ator real, né? E depois passam anos, né? E aí em 1992 chega a parte do Gabriel Byrne, que seria o Jack Gibbs. Jack Gibbs, ele é interpretado pelo Gabriel Byrne. O Jack Gibbs é um ex-cartunista, né? Quer dizer, um cartunista ex-presidiário. Inclusive ele foi preso devido a tirar a vida, né, do amante de sua esposa. Então ele acabou passando ali 10 anos ali na sentença ali. Durante esse tempo que ele foi preso, ele criou ali um mundo legal. Aparentemente ele criou um mundo legal. Ele criou os personagens, todos eles, inclusive uma personagem chamada Hollywood, que seria, o nome dela é meio que um trocadilho de Hollywood, né? Só que é Hollywood, é um pouco diferente a escrita, mas quando você pronuncia é quase a mesma coisa. Então ele criou essa personagem totalmente sensual, personagem incrível, que é interpretada aí pela Kim Basinger, né? E aí ele criou ali dentro ali, ele foi transportado, puxado ali dentro ali pro mundo também. Ele também foi parar no mundo do World, né? E aí ele acaba sendo seduzido ali pela Hollywood, que o desejo dela sempre foi se tornar uma pessoa de carne humana, uma pessoa humana, né, de verdade, de carne e osso, né? Ali os desenhos são reconhecidos como rabiscos, né? Então é isso. O Frank já estava lá mais tempo como policial e ele tem um ajudante que é uma aranha, né? Que é chamado de Nails. Essa aranha, ela é chamado de rabisco, né? Ele é o Nails, ele é uma espécie de rabisco. O pessoal lá, a gíria deles lá era rabisco e humanoides. Humanoides seria a gíria para humanos e rabisco a gíria para desenhos. E eles estavam tentando defender a ideia de que os mundos não podem se misturar. Os mundos não podem se misturar. Já aconteceu do Frank parar lá. Agora o Jack Gibbs também vai parar lá. Então a ideia é não misturar os mundos. Como poderia haver a confusão e o perigo da mistura dos dois mundos? Se um desenho tiver relações daquele jeito, que vocês sabem, com um ser humano. Olha que coisa pirada, né? E a Hollywood sabia disso. Então o que ela fez? Ela meio que tentou seduzir o possível criador, que seria o Jack Gibbs, para poder ter, né, com ele, papapá, e se tornar uma pessoa humana. E o Frank fez de tudo ali, juntamente com a sua aranha ali, né, para poder ajudar a impedir que aconteça. Falou com o Frank, tudo, xingou o Frank ali, brigou com o Frank, mas mesmo assim acabou que aconteceu e o Frank acabou juntando-se, né, nesse naipe com ela, fazendo com que ela se tornasse uma pessoa real. Quando a Aranha Nails foi tentar impedir, ela prende a Aranha Nails na caneta, né? Aí consegue de uma certa forma ir para o mundo real, né? Então ela queria ter as sensações reais, ela volta juntamente no mundo real
com o Jack Gibbs. Então ela chega no mundo real ali, ela quer ter as sensações do que é o mundo real, as sensações reais, tal. Ela queria ser uma humana, mas com a cabeça de desenho, ela não tem juízo nenhum, a Holly. Então ela é só uma personagem sensual ali, com a cabeça de desenho animado. Então, ou seja, seria um ser humano com a mente de desenho animado. Então ela acha que no mundo tudo é irreal, tal, tudo é como no desenho, mas não é, né? As coisas aqui fora são totalmente diferentes, né, galera? Não é como no desenho. Não vou tirar daqui de trás um martelo, por exemplo, né? Uma marreta, não é igual o desenho. E na cabeça dela era, infelizmente. Então acabou que ela experimentou todas aquelas sensações ali e queria viver ali, e ela perdeu meio que o controle das coisas ali e tal. E ela soube que existe um objeto misterioso, esse objeto que é como se fosse um cristal do poder, né? Um objeto do poder. Esse objeto, ele estava sendo colocado no alto do Plaza. Eles foram para Las Vegas, né? No alto do Plaza, do Hotel Plaza, lá em cima. Então ela tinha que subir lá e tentar retirar aquele negócio. Quando ela conseguisse retirar, ou seja, ela ia ser humana para sempre. A ideia dela era essa, né? E aí o Frank meio cético ali, o Jack Gibbs meio cético ali e tal, né, acaba não ligando muito pra isso, ela vai e consegue retirar. Só que aí começa os desenhos animados, começam a atacar os seres humanos começam a se transformar em desenho, e começa aquele fuso, aquela bagunça, né? Acaba que o Jack acaba perdendo a vida ali, de uma certa forma ele perde a vida. E aí, quando ele perde a vida, ele é transformado em desenho, então ele tenta ir lá atrás, o Frank tenta ir atrás dela, tenta impedir ela e tal. O Frank consegue voltar pro mundo real, de uma certa forma ele volta pro mundo real também, porque existe um portal, acaba que ele volta pro mundo real. Só que aí, tipo assim, ele é um homem dos anos 40 e tal, mas aí acaba voltando pro mundo real. E ele tenta impedir ela ali de uma certa forma. Quando ele vai pra poder impedir, ela empurra ele. E ele acaba perdendo a vida, infelizmente, né? Ele cai e perde a vida. Só que aí o Jack também tinha perdido a vida, ele foi transformado em desenho, ele consegue pegar o objeto do poder e colocar no lugar, fazendo com que todos os desenhos voltem para o mundo dos desenhos e os seres humanos voltem ao normal. Então, ou seja, quando todo mundo volta para o mundo do Cool World, volta para os desenhos, para o mundo de desenhos, ele acaba fazendo com que a Holly voltasse e se transformasse em desenho novamente e tal, e ele acaba indo também, né, pro mundo de desenhos. E aí aparece, eu também não falei sobre a respeito do Frank, que ele tem uma personagem que é apaixonada por ele, só que eles não podem conceber o amor deles, justamente por ele ser humano e ela ser um desenho, né? Senão aconteceria a mesma coisa do Jack e a Holly, que é a Lonette. Eu esqueci de falar da Lonette. Só que aí a Lonette aparece tal ali, chorando, triste, porque perdeu o Frank, né? E a Aranha também. A Aranha Nails leva o corpo dele pro mundo dos desenhos. Mas quando ela leva ele pro mundo dos desenhos, existe uma lei que se um desenho tira a vida de um ser humano no mundo real, ele volta com o desenho no mundo dos desenhos. Então, ou seja, ele agora, o Frank, né, o Brad Pitt foi transformado em desenho e pode agora conceber o seu amor com a Lonette, né? E assim termina o nosso filme. Acaba que o Jack Gibbs se torna uma figura caricata de super-herói ali e tenta construir um novo mundo com ele ali, uma nova convivência ali com a Holly ali, para o desgosto da Holly, né? Ele acaba ficando com ela e a Lonette acaba ficando com o Frank, né, no caso, e assim termina o filme. É um filme, assim, bem curioso, bem diferente, né, a proposta, inclusive pra época foi algo bem renovador, e esse é o resumo do filme, galera, beleza? Se você já assistiu esse filme, deixa aqui nos comentários se você já viu, se você tem vontade de ver. Eu fiz um resumo aqui, um enredo, bem resumidamente pra vocês verem, entenderem. Mas assim, vale a pena dar uma olhada, né? É uma animação adulta, não é coisa de criança. As pessoas têm mania de, né, preconceito de falar, pô, desenho, não vejo desenho, bobeira e tal. Mas cara, dá uma olhada porque realmente é um filme interessante, dirigido aí pelo Ralph Bakshi, né? Um grande mestre animador aí. E assim, eu sempre fui fã, sempre curti, né, animação misturada com pessoas reais, eu sempre curti bastante. Eu devo trazer futuramente aí uma cilada para o Roger Rabbit também, que eu sempre quis falar desse filme aqui. Posteriormente devo trazer, beleza, galera? Então se você não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o seu like, respeita nos comentários, comenta aqui embaixo se você já assistiu, se você tem vontade de ver, né? E é isso aí, galera. Desejo a vocês tudo de melhor sempre.